Oi, amigos, tudo bem? Gente, dei as caras por aqui, finalmente, né? Criei esse canal com a ideia de compartilhar mais coisas da vida aí, mas no fim a vida deu uma reviravolta e eu nunca mais consegui compartilhar nada por aqui. Venho com esse vídeo maravilhoso, né? Que muitas amigas estavam me pedindo no Instagram e aí eu achei que talvez seria melhor compartilhar aqui, né? Que daí só quem tem interesse realmente vem e assiste. Mas só pra dar uma atualizada então do último vídeo pra cá, a gente se mudou umas 3 vezes e acabou que muitas coisas de trabalho foram acontecendo também que não deu tempo assim, né? Eu até comecei a gravar alguns vídeos, mas nunca consegui editar pra postar de fato aqui. Depois disso eu engravidei, já tive o bebê e aí agora estou trazendo aqui o relato de parto. É um conteúdo que eu amo muito ver, adoro assistir das outras pessoas, então acho que talvez, assim como muitas experiências me ajudaram, posso ajudar outras pessoas. E eu acho que vai ser maravilhoso também deixar tudo isso registrado, porque a gente vai esquecendo. A Manu tá com 2 meses e meio já, e eu sei que eu esqueci de muita coisa. Tem coisas que o meu marido me lembra toda hora. Eu acho que vai ser interessante ter esse registro aqui também no futuro, né? Pra começar, contextualizando um pouquinho, mas o meu parto foi pelo SUS. Eu tive de parto normal, com 39 semanas. A Manu nasceu no dia 22 de maio, às 5h43 da manhã. Mas só pra dar uma contextualizadinha assim, né? A minha pretensão era ter o meu parto no Hospital de Alvorada, que é a cidade que eu moro, que foi onde a minha mãe teve meus irmãos, muitas amigas tiveram, né, os seus filhos, os sobrinhos dela nasceram lá também, e todo mundo sempre falou muito bem, um lugar assim, super humanizado, né, super priorizando o parto normal, quartos privativos e tudo mais. No mês que eu descobri a gravidez, foi em setembro, 2 amigas tinham tido partos lá, e super elogiaram e tudo mais. Então, pra mim, a minha pretensão era ganhar aqui na minha cidade mesmo e seria mais prático, né, e tudo mais, por ser perto também. Só que, né, na minha vez, a coisa decaiu um pouco. Ele era administrado pelo Instituto de Cardiologia e aí deu vários problemas, assim, que a gestão caiu muito, né, ficou meio que sem gestão, assim, várias trocas de gestão. E logo no início da gestação eu tive um sangramento e aí eu fui correndo pra lá, né, não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha acho que umas 8 semanas. Não tinha ninguém, praticamente, tinha umas enfermeiras apenas, assim. E aí elas olharam pra mim e disseram, olha, não tá escorrendo, se tu estiver perdendo o bebê, não tem o que fazer, volta amanhã, se tiver médico, alguém te atende. Aí eu fiquei, tipo, apavorada, assim, não sabia o que fazer. E aí foi que entrou a doutora Larissa na nossa vida. Eu preciso deixar muito aqui uns agradecimentos pra ela, porque ela, assim, foi um anjo da minha gestação, assim. Ela é amiga da minha mãe e ela é médica obstetra. Ela atende no SUS em Porto Alegre. Naquele momento, assim, meio desesperada, falei com a minha mãe e a minha mãe prontamente correu pra ela e ela disse, não, vai no Hospital Fêmea, né, que eu trabalho lá, sei que lá ela vai ser muito bem atendida e tudo mais. Aí fomos lá. Algumas vezes eu até consegui ser atendida por ela, né, porque ela não atendia exatamente nessa área lá, mas dessa vez eu acho que não foi por ela, não lembro. Mas enfim, fui sempre muito bem atendida lá, né, por todos os profissionais e tudo mais. Continuei tentando fazer meu pré-natal, eu não tinha como sair daqui da minha cidade, né, eu tinha iniciado meu pré-natal pelo posto de saúde da minha cidade. Algumas coisas eu tentava fazer particular, mas aí aconteceu que eu tive o diagnóstico de diabetes gestacional, considerada uma gestação de risco. E tecnicamente era pra eu ser transferida pra um pré-natal de alto risco no hospital, né, que seria prioritariamente o hospital da cidade aqui, né, o Hospital de Alvorada. Mas aconteceu que nada acontecia, né? Eles davam umas instruções básicas sobre a diabetes gestacional, eu fui estudando por fora, fiz consultas com nutricionistas por fora também, né? Pra tentar controlar o máximo possível isso durante a gestação, fazer dietas e tudo mais, que é o indicativo principal. Não me encaminhavam, né? Então eu comecei a tentar ir em emergências em Porto Alegre pra tentar conseguir encaminhamentos por lá. Todos os médicos que me atendiam, eu já fazia meio que um drama, assim, dizia, preciso de um pré-natal melhor e tudo mais. Então eles começaram a pedir o meu encaminhamento pra Porto Alegre, que é a cidade vizinha aqui. Teve alguém que desistiu de dormir. Participação especial nesse vídeo. Provavelmente daqui a pouco já vai chorar e a gente vai ter que parar de novo. Mas seguimos, senão esse vídeo nunca vai sair. Então eu acabei, nessa fase da gestação, assim, eu fiquei bom tempo sem saber onde eu ainda teria meu parto. Porque eu já não tinha como fazer mais nenhum convênio. Tem a carência e tudo mais. Não teríamos condições de pagar um parto particular, né? Então eu teria que decidir, né, onde que eu iria, assim, né? Ou ter pelo menos umas 2 opções de pra onde correr quando o trabalho de parto iniciasse, né? Foi que eu acabei conseguindo, então, o meu pré-natal no Hospital Fêmea, aqui em Porto Alegre, né? Que é o mesmo hospital que eu fui nessa primeira emergência, mas eu já tinha ido em outros também, já tinha cogitado também, conversado com outras pessoas que tinham tido partos recentes e tudo mais. Mas quando eu consegui com 28 semanas fazer o meu pré-natal, e eu comecei a ficar mais confiante de ir lá. É um hospital só pra mulheres, então basicamente só partos, assim, né? Tinha algumas vezes quando eu ia lá em consultas eu também vi que tinha bastante atendimento pra câncer de mama, câncer de útero, provavelmente. Só nessas especialidades, assim. Então eu comecei a me sentir mais confiante de ir pra lá. A única coisa que me incomodava um pouco era a distância.
porque daqui de casa leva uns 40, 50 minutos aqui até lá. Dentro do horário, leva muito mais do que isso. Eu tinha consulta normalmente 7 e pouca da manhã, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã pra chegar a tempo. A primeira emergência que eu fui, eu saí daqui 6 horas da tarde e cheguei lá quase 8 da noite. Então isso era um ponto negativo, assim, pra mim. Acabei seguindo meu pré-natal por lá, os médicos muito queridos, né? A doutora Larissa trabalha lá, então ela sempre dava né, umas dicas, enfim, sobre os profissionais. Acabei não sendo atendida por ela. Ela conhecia os profissionais que estavam me atendendo, todos excelentes, assim. Como eu tinha o diagnóstico da diabetes gestacional, a indicação pelo SUS é que a gente interrompa no máximo com 39 semanas, né? Interrompa, entre aspas. A gente aguarde, né, se vir naturalmente melhor, mas se não esperar tanto, porque a preocupação é que o bebê cresça demais. Fechava 40 semanas no dia 28 de maio, né, e no caso ela veio no dia 22 com 39 semanas. Então, passado todo esse processo, assim, de hospitais e decisões com o pré-natal, assim, intenso, várias inseguranças, eu comecei a decidir que eu precisava estudar um pouco mais sobre parto, eu precisava entender o que ia acontecer pra, né, me respaldar também de qualquer tipo de violência ou algo do tipo. Então, eu foquei muito em tentar estudar, né, pra poder a par de tudo, né, no máximo que eu pudesse. Procurando, né, um estudo e tudo mais, eu acabei chegando na Laura Padilha, parteira, que ela tem uma comunidade, né, a comunidade Parir Feliz, que ela fala sobre parto natural, né, sobre a melhor forma de tentar conseguir o parto natural. Eu sempre tive essa consciência, assim, de que eu preferia o parto normal, né, tenho muitos bons exemplos na família, assim, de pessoas que tiveram parto normal, ou até mesmo de pessoas que infelizmente não conseguiram, né, partindo pra cesárea, mas também são muito a favor do parto normal. A gente sabe que é o mais saudável pra mãe, pro bebê, enfim, então eu tinha essa preferência, assim, eu também já vi muitos casos próximos de pessoas que tiveram uma cesárea que salvaram sua vida, a vida do bebê. Então eu não tinha medo nenhum de ir pra uma cesárea. Tinha medo, mas no sentido assim, não tinha esse receio de tipo assim, se precisar, sem galho também, né, se for o melhor pra nós duas. Mas realmente eu queria lutar pelo parto natural, não fazer uma cesárea que não tivesse necessidade. Comprei a comunidade da Laura. Eu acabei comprando a comunidade dela já no meu terceiro trimestre. A comunidade dela é maravilhosa, porque poderia ter me ajudado muito mais, inclusive, que ela tem tudo divididinho, assim, por trimestre da gravidez, né? Mas aí acabei que, pra não me confundir a cabeça, eu fui direto pro terceiro trimestre, que era onde eu já tava. Eu comecei a estudar ali sobre parto, sobre todas essas coisas. Por graça de Deus, nesse meio do caminho também, eu acabei ganhando o sorteio da Thaís Doula, né, no Instagram. Que inclusive é aluna da Laura também, então assim, tudo se conectou de uma maneira muito incrível, assim, nesse momento. E aí eu tive o auxílio dela. Eu ganhei 2 consultorias com ela online e mais o e-book dela, que também foi maravilhoso. O e-book dela também teria me ajudado muito se eu tivesse conhecido ela no início da gestação, mas também, de qualquer maneira, foi incrível. Por fim, eu acabei não conseguindo fazer as 2 consultorias com a Thaís, porque ela também teve bebê no meio do caminho, e aí ficou meio apertado os horários para as duas. Mas eu consegui fazer pelo menos a primeira consultoria com ela, e aí quando a gente foi tentar marcar a segunda, que a gente viu que talvez não conseguisse, ela falou: qualquer dúvida que tu estiver entrando em trabalho de parto, me chama, me liga, que eu vou te auxiliar. Então eu já fiquei super tranquila também com esse apoio dela nesse momento, né? Mas uma das coisas que elas, tanto a Laura quanto a Thaís conversaram comigo, né, que eu deveria pensar nos meus principais medos, e eu até brinquei com a Thaís, né? Eu tinha só 2 medos. Um dos medos era ganhar em algum lugar aleatório, que uma vez eu tava no hospital de Alvorada fazendo uns exames, que eu tava com dengue uns anos atrás. No momento chegou uma moça ganhando, assim, né? E quando a enfermeira chegou pra ajudar, a criança já tava no colo dela, assim, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Então esse era o meu primeiro medo, assim, ganhar em algum lugar aleatório, no Uber, no ônibus, sei lá. E o outro medo que eu tinha era simplesmente, assim, de morrer. Dar qualquer, né, intercorrência, assim, sair do normal. E eu acabar morrendo, assim, sabe? Claro que se eu tivesse que optar pela vida dela, não pensaria 2 vezes, mas ao mesmo tempo eu também ficava pensando, meu Deus, eu imaginou a minha filha sem mãe. Então era um dos pavores, assim, que eu tinha, né? Então elas foram dando indicativos para que eu pudesse trabalhar isso também na minha cabeça, pudesse confiar um pouco mais, né? Acho que isso também foi essencial, porque as duas são católicas, a gente conseguiu conectar de uma maneira, assim, de entender que isso tem um sentido maior também, né? E isso me ajudou muito. A Laura sempre fala que é pra gente encarar o parto como se fosse um retiro, né? A gente já fica em torno de uns 3 dias na maternidade mesmo, então que a gente consiga dar um sentido pra tudo aquilo que a gente tá vivendo, pras dores que a gente vai passar, né? Isso era uma coisa que eu ficava o tempo todo na minha cabeça. Eu não vou conseguir fugir da dor, né? Eu não vou conseguir fugir desse momento. Vai ser dolorido ter o parto, vai ser dolorido amamentar. Todas essas coisas doem, então eu preciso só dar um sentido pra isso. Isso também me falou algo que me marcou muito, que era pra que eu pudesse entregar essa grande graça que Deus me deu, né? Que é gerar uma vida. As pessoas que não podem ter isso, né? Pelas mães que infelizmente não conseguem gerar filhos, pelas mães que perderam seus bebês. Então eu pensava muito nisso, dar sentido todas essas sofrimentos que a gente passaria. É importante, assim, esse auxílio, essas conversas com ela, com a Thaís, né, e ver as aulas, enfim,
já me senti amiga da Laura, mesmo não sendo uma conversa pra valer. Comecei a estudar muito sobre o parto, sobre as fases do parto. Eu fiz resumos, né, colei na geladeira, sempre que o Léo podia, ele assistia uma aulinha ou outra comigo, mas eu também contava pra ele tudo que eu tinha aprendido e fazia ele ler os resumos, pelo menos. Então a gente tava se informando bastante pra que a gente pudesse ter essa autonomia, né, até porque no SUS a gente não sabe nos atender, se vai estar de bom humor, se vai estar de mau humor, se é um médico que é mais cesarista, né, ou se é alguém que vai ser a favor do parto normal. Dentro do meu pré-natal, eles sempre falaram que iam priorizar o parto normal, então isso me tranquilizava muito também, né? Chegamos no fatídico mês de maio. Maio é um mês, assim, pra mim é um dos melhores meses do ano, tanto pela temperatura, pelo jeitinho, assim, do outono chegando. E ele se tornou mais especial porque eu casei em maio. É o mês de Nossa Senhora de Fátima, né? O título de Nossa Senhora de Devoção, eu casei no dia de Nossa Senhora de Fátima. Tem o Dia das Mães, que se tornou um dia mais especial ainda. Tem o dia de Santa Rita de Cássia, que inclusive foi o dia que a Manu nasceu. Eu sou muito devota de Santa Rita, ela já me alcançou grandes graças também. E é o mês dedicado a Maria. Pra mim, maio seria, assim, o mês, né? O mês mega especial, assim. Mas, se tu tá um pouquinho antenado aí nas notícias, sabe que no Rio Grande do Sul, esse ano, maio, foi o caos, né? O caos. Então eu entrei em maio querendo entregar tudo a Deus, para que Maria me acompanhasse nesse momento. Ela que é mãe, que sabe tudo que eu ia passar, enfim, que ela pudesse interceder por esse momento. Fui tentando me espiritualizar ao máximo, né? Mas logo já no início do mês a gente já foi sofrendo muitos baques, assim, graças a Deus aqui onde eu moro não foi quase nada atingido, assim, pelas enchentes, mas é impossível a gente não se compadecer com tanta gente conhecida passando por tanta tragédia, assim. Aqui o som da chuva já não é mais um som que dá sono ou que relaxa, te deixa tenso, sabe? Eu ficava tensa, assim. No início do mês ali a gente teve uma perda irreparável, que foi a Carol, né, que faleceu, uma amiga, fotógrafa do nosso casamento, a gente ganhou um concurso com ela. Pensa assim, numa pessoa excepcional, que eu simplesmente amei conhecer, sabe? Realmente esteve presente nos momentos mais importantes da nossa vida, assim, que registrou ele, sabe? Que realmente tocou o nosso coração um jeito e o carinho com que ela tratou, né, esses momentos da nossa vida. Foi um choque, porque era uma pessoa jovem, deixou uma filha também. Então, isso foi uma coisa que começou a mexer muito com o meu psicológico. Eu só pedia pra que Maria intercedesse pela nossa casa, pela nossa saúde. As coisas que a gente construiu também, que a gente leva tanto tempo. Eu vendo tantas mães perdendo sua casa, que tinham acabado de construir seus quartinhos, e eu e o Léo aqui, com tanta luta que a gente teve pra comprar os móveizinhos, pra pintar da cor que a gente sonhou, sabe? Pra deixar tudo bonitinho pra chegada dela, e a gente vendo as pessoas perder, assim. Não podendo ajudar muito também, porque eu já tava com barrigão. No dia 8 eu tinha fechado 37 semanas, então ela podia nascer a qualquer momento, né? Se ela quisesse vir. Então eu dizia, fica aí, minha filha, que aqui fora não tá legal. Meio que deixando um pouco de lado, assim, eu tentei o máximo possível fazer exercícios durante a gestação, e aí nesse mês eu já decaí muito nesse sentido, né? Então eu queria ter me preparado melhor pro parto nessa fase, mas também foi um momento que bastante ruim pro psicológico, sabe? Então eu tentei me preservar, assim, no sentido de ficar mais em casa, mais na minha, mais reflexiva. Eu tentei, então, entregar mais o coração mesmo do que fazer grandes coisas físicas, vamos dizer assim, né? Algo que eu também sempre brinquei é que eu queria que a Manu nascesse mais pro dia 20, porque no início do mês a gente tem muitos eventos, né? Então a gente teria o nosso aniversário de casamento, que vai ser sempre muito próximo do Dia das Mães, porque a gente casou um dia antes do Dia das Mães, né? É sempre no segundo domingo do mês. Também um dia antes do aniversário do meu sogro, então são vários eventos ali, tudo pertinho, né? Tanto que no Dia das Mães o Léo esse ano se deu um pouquinho mal, porque ele teve que comprar presente pro pai dele, que era aniversário do pai dele, pra mãe dele e pra mim. Então a gente sempre brincou, se a Manu nascer mais no final do mês vai ser melhor, ela vai ter um dia só dela. Então eu esperava que fosse um pouquinho pra depois. E na comunidade da Laura, ela mostrou alguns métodos de indução natural pra quem tem indicativo de indução, né? Não pra quem não tem, mas no caso eu tinha indicativo, a minha gestação teria que acabar lá no dia 22, né? Então eu poderia tentar esses métodos, né? São métodos que não tem comprovação científica, assim, mas que também não faz mal tentar. Então depois do dia 15 eu comecei a tentar algumas coisinhas, assim. Eu fiz alguns chás com pimenta, com gengibre, com um monte de coisa lá. Não sei se deu certo ou não, porque daí eu tomei alguns dias, daí, nossa, dava um calorão, e ela dizia que ia dar um calorão, porque a fisiologia do parto é quente, né? Então eu tomei alguns dias assim, mas aí depois eu fui deixando meio de lado, aí eu comecei também a pensar com todas essas chuvaradas e coisas, eu pensava, de certa maneira é bom que a gente tenha uma previsibilidade, né, do dia que ela vai chegar, porque daí o Léo já fica em casa, já não sai pra trabalhar, porque eu tinha um pouquinho de medo de estar sozinha em casa e daí ter que fazer uma correria pra ir pro hospital, enfim, ou ir sem ele e tudo mais. Então daí eu dizia, de certa maneira então vai ser bom, a gente pega, sai do dia 22 de manhã cedinho, vai pro hospital, né, pra começar a indução do parto, e é isso aí. Comecei a sossegar meu coração e esperar que Deus agisse, assim. Então, graças a Deus, ali onde o hospital fica localizado quase não foi atingido, assim, né, então, de certa maneira, assim, não tinha esse
perigo, talvez, de não conseguir um atendimento ou alguma coisa assim, né? Até porque lá não recebia nada com relação às vítimas das enchentes, né? Porque é um hospital só pra mulheres e tudo mais. E chegamos na semana do dia 22 de maio, uma quarta-feira. E eu acho engraçado, assim, como Deus age nos detalhes comigo, sabe? Eu acho que ele tem uma maneira de agir com cada um, né? Só que ele sabe que eu sou muito detalhista, então, assim, eu enxergo ele nessas mínimas coisas. E a primeira coisa, assim, a primeira grande graça foi que na terça e na quarta não choveu um pingo de chuva nesse mês, que foi muito chuvoso e caótico aqui. Até então eu não tinha sentido nada de indicativos, assim, de parto, né? Todo mundo ansioso, assim, meu Deus, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. E não tinha sentido nada. Eu tinha sentido uma vez, um dia, assim, uma contração aleatória, depois das 37 semanas. Depois eu não senti mais nada. Cada dia me conformando mais de que realmente eu iria direto pra indução, né? Ah, outro ponto, né, que eu acabei não comentando. Pra mim o indicativo era de indução porque ela tava encaixadinha, tudo certo. Então a gente ia induzir pra tentar o parto natural, né? Se não desse certo, daí a gente iria pra uma cesárea. Chegou na madrugada da segunda pra terça, né, do dia 20 pro dia 21. Eu senti uma contração, assim, acho que eram umas 4 horas da manhã. E aí eu já tinha um aplicativo pra anotar as contrações, assim, e eu comecei a intensificar ainda mais minhas orações. Pra que realmente fosse um parto natural, que não precisasse ter intervenção de medicamentos e tudo mais, né? Que realmente ela viesse no tempo dela, né? No momento que ela é pra ela vir do jeito que ela quisesse. E aí pela manhã eu já senti mais algumas outras contrações, né? E aí eu já chamei a Thaís, assim, por favor, me diz o que eu faço pra que eu consiga ter esse parto o mais natural possível, porque eu acho que ela tá querendo vir. E aí eu perguntei, né, se eu podia fazer algum tipo de exercício, alguma coisa. Ela disse, não faz nada de exercício, só vive o dia muito bem. Tu precisa de muitos hormônios bons, né, principalmente da ocitocina, que é o que faz o teu útero contrair. Fica tranquila, assiste um filme com teu marido, come um doce, não se preocupa com a glicemia, né. E foi o que a gente fez, assim, o Léo ele saiu pra trabalhar por volta do meio-dia, e então pela manhã ele foi lá, comprou chocolate, fez almoço, sabe. E aí a gente ficou, daí eu até falei pra ele, olha só, se, né, chegar num ritmo já um pouquinho maior as contrações, já nem vai pro trabalho. Não me deixa sozinha, pelo amor de Deus. Então ele, daí chegou um pouco ali por volta das 11, eu já tinha tido mais algumas contrações, assim, e tinha dado um sinal de que meu tampão tava querendo começar a sair, mas foi algo bem leve, assim, né, parecia um pouquinho de menstruação, assim, muito, muito sutil. Alertei ele, eu disse, acho melhor tu nem ir, porque tu vai ter que voltar e tudo mais. Nesse momento eu já puxei o curso da Laura, né, e encontrei Masterclass do acompanhante, que era uma live que ela fez lá, acho que umas 2 horas, então, né, ele precisava parar pra assistir. Daí eu disse, ó, aproveita que tu não vai trabalhar e assiste a Masterclass do acompanhante, porque eu preciso, né, que tu também esteja ali presente. Eu já tinha instruído ele de várias coisas que eu tinha medo, eu acabei não conseguindo fazer um plano de parto, né, porque como eu falei, eu já comprei o curso mais no final da gestação e tudo mais, então eu priorizei fazer as coisas que eu mais tinha dúvida primeiro. A gente ficou ali o dia todo naquela expectativa. Eu acredito que eu realmente entrei em trabalho de parto por volta de umas 4 horas da tarde, que foi o momento que a gente saiu pra caminhar um pouco, né? E eu comecei a ter umas contrações mais em períodos mais curtos, né, porque antes tava vindo de uma em uma, de meia em meia hora, daí às vezes dava 2 horas e vinha outra. Ali começou a vir em minutos mais curtos, em menos de meia hora, daí depois vinha meia hora. E assim ia. A gente deu essa caminhada, assim, que eu acho que também foi algo que ajudou um pouco, né? A gente conseguiu ainda realizar um último desejo da gravidez, que era comer churros. Não tinha nada de churros aqui no meu bairro e eu tava dias falando pra ela que eu tava com vontade de comer churros. E simplesmente a gente encontrou um carrinho de churros na rua. Eu acho que ali deve ter liberado muita ocitocina, por isso que o trabalho de parto começou a engrenar a partir daquele momento. Depois da caminhada, pra vocês verem, né, como eu disse, Deus é muito detalhista, né? Terça-feira na minha paróquia sempre tem confissão e adoração, né? E aí eu fiquei, caraca, a oportunidade perfeita pra iniciar o meu retiro, né? Eu consegui me confessar. E aí ali eu decidi que eu ia começar a rezar o rosário. Mas não era terminar ali, mas era iniciar diante de Jesus a oração do rosário. E em todos os momentos que eu conseguisse, assim, né, seguir a oração do rosário, né, eu senti que eu iniciei o meu retiro, sabe? E ali eu tava pronta pra encarar esse desafio que Deus tava me dando mesmo. A gente veio pra casa, né, a gente já tava meio que organizado, porque igual na quarta-feira a gente ia pro hospital, se caso não evoluísse durante a noite, e de manhã cedo a gente estaria indo pro hospital. Temos uma moça aqui que tá bem agitada, mas não quer pegar no sono, então vocês dêem uma ignorada aí nos gritinhos, porque ela quer conversar também. Então a gente tomou banho, jantou, se organizou, né, e aí... Só que nesse momento eu já tava começando a sentir algumas contrações até um pouco mais intensas, assim, então eu tomei um banho quente, né, que é um método pra aliviar a dor. E no curso a Laura sempre falou pra gente ir pro hospital no horário que a gente tá chegando na fase ativa do parto, né. Mas eu já tinha dito pro Léo que eu iria, assim que eu entrasse, que eu sentisse que eu tava na fase latente, eu esperei, já vamos se encaminhar pra sair, porque eu tenho medo de chegar, né, não chegar a tempo, enfim. Até uma coisa que o meu médico do pré-natal falou muitas vezes, né, era que não era pra me preocupar porque era a minha primeira gestação, e normalmente quando era a primeira gestação a gente não é tão tolerante à dor, então provavelmente ia chegar muito mais cedo no hospital do que
tinha necessidade, né? Porque assim que eu sentisse esses primeiros sinais de dor, eu já ia estar mais assustada e iria direto pro hospital. Eu ficava pensando, realmente, eu não vou ser tão tolerante à dor, então eu vou chegar antes. Mas eu preferia chegar antes e ficar lá mais tempo do que necessário do que ficar em casa e acabar ganhando no caminho, enfim, né? Mas ao mesmo tempo eu também não queria ir tão cedo. Tava nesse impasse aí. Eu tava controlando as contrações no aplicativo, né? Falando com a Thaís também. Aí eu sei que a gente, por volta das 11h30 da noite, o Léo tinha ido deitar e eu também fui deitar. O Léo conseguiu dormir, eu não consegui. Eu já tava ficando mais intensa as contrações, assim, eu contando. E a gente combinou que se elas chegassem ali em torno de 6 em 6 minutos, a gente iria. Mas uma coisa que me surpreendeu até é que as contrações, quando a gente tá entrando na fase, assim, no trabalho de parto, elas podem ser de 6 em 6 minutos, né? Mas como elas podem ser menos, podem ser um pouquinho mais, elas não vão ficar exatamente assim, né? Elas estavam num padrão mais curto, assim, mas elas não estavam exatamente de 6 em 6 minutos, como era o indicativo da Laura, por exemplo, né? Pra estar na fase latente do parto. Mas aí eu já tava realmente sentindo que tava apertando a coisa, eu tava sentindo essa dor aumentar e tudo mais, né? E aí eu disse pro Léo, vamos indo, que é melhor a gente ir pra garantir, né? Então a gente saiu de casa mais ou menos meia-noite, o Léo ainda tomou um cafezinho antes de sair pra garantir. Eu lembro uma coisa engraçada que aconteceu, né? Que eu fiquei o dia todo pro Léo, tem gasolina no carro? Deixa o carro com gasolina. Dele, não, tem sereno, dá tranquilo. Mas homem, né? Homem. Ficando na esquina do hospital, o carro começou a falhar muito. E aí eu fiquei, não acredito que acabou a gasolina. E aí eu segurava o terço e dizia assim, minha Nossa Senhora, me ajuda a chegar no hospital logo e não matar meu marido. Não matar o pai da minha filha antes dela nascer. Eu achei que a gasolina tinha acabado, mas daí não, era porque é um carro antigo também, né, galera? Não vamos esperar grande coisa dele. Mas como a gente tava subindo a lomba, a gasolina chegou num desnível que acabou parecendo que tinha acabado. Então a gente teve que dar uma ré, fazer um retorno até a gasolina voltar ao nível normal e a gente conseguir chegar no hospital. Mas tudo bem. Ali eu ainda tava numa fase ok, assim, as contrações estavam vindo, eu tava controlando e ao mesmo tempo preocupada se a gente ia conseguir chegar ou não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, era só que faltava ganhar aqui porque ficou sem gasolina no carro, né? Mas de qualquer maneira a gente tava na esquina do hospital, assim, era literalmente na esquina. A gente chegou no hospital, já era quase 1h da manhã. Eu lembro que a gente até passou por um relógio desses de rua, assim, e daí deu meia-noite e pouco, assim, e aí eu pensei, caraca, ela vai nascer no dia de Santa Rita, que alegria, sabe? A bonitinha enjoou do colo, mas ela vai continuar aqui do lado conversando, tá? Então, seguimos. Eu passei pela triagem normal e ela me mandou pra uma salinha lá dentro mesmo pra aguardar a médica me chamar. E não tinha ninguém naquela noite, naquele momento, pra ser atendida. E eu fiquei na frente da salinha da médica ali e as contrações começaram a apertar. E a médica, assim, era uma senhora com uma carinha meio de rabugenta, assim, mexendo no celular. E não me chamava. E eu comecei a andar pelos corredores, que eu tava muito agoniada. E aí veio uma enfermeira e mandou eu sentar nas cadeiras da sala de espera. E eu já fiquei meio assim, porque eu queria dar uma espairecida na dor, né? E a médica demorou pra me chamar. Acho que ela levou uns 10 minutos pra me chamar. Mas foram longos 10 minutos. Quando ela me chamou, a gente entrou nessa linha, daí eu expliquei, né, que eu tava com 39 semanas, que eu já iria na outra manhã, mas que eu comecei a apertar as contrações, então, né, acho que eu já estava em trabalho de parto. E ela anotou um monte de coisa ali, eu lembro que aquele deve ter sido uns 5 minutos, mas foram infinitos 5 minutos, porque eu já tava com as contrações, assim, mais pegando um ritmo melhor. Eu tava ansiosa também. Ela mandou eu deitar na maca, então, pra me examinar. O Léo disse que tinha um botão vermelho do lado da maca ali, e ele apelidou carinhosamente de botão de pânico, porque ela não conseguiu pronunciar uma palavra, ela já apertou no botão, assim, apareceram umas 4 enfermeiras, e ela dizendo, tá completa, não sei o que, e eu fiquei tipo, quê? Como assim? E eu, tipo, com contração, mas daí do nada eu já me assustei, eu fiquei, como assim tá completa? Essas enfermeiras apareceram com uma maca, me colocaram na maca, daí veio eu já tava sem calça, né, porque ela tinha me examinado, aí veio uma enfermeira mandando eu tirar a blusa, que ela ia me dar uma roupinha do hospital, e aí a médica já encostou em mim, assim, já me deu um empurrão na maca, tipo, deita aí, não tira nada que não vai dar tempo, sobe pro CO, não sei o que, aí eu, meu Deus, será que é tão fácil assim parir? Foi uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, porque eu entendi que eu já tava piorando a dor, mas, né, do jeito que tinham me descrito a dor do parto, não era nem metade, assim, do que eu tava sentindo. Então eu tava me sentindo pleníssima. Eu pensei, nossa, eu vou ter o melhor parto do mundo, né? Enfim, mandaram o Léo lá pra frente pra dar a minha entrada no hospital, porque eu só tinha dado entrada na emergência, hein? Subi lá no elevador, aí eu lembro, eu, humildezinha, assim, deitada na maca, né? Olhando, assim, só as luzes passando dentro do elevador e com o meu tercinho na mão, assim. E aí a enfermeira disse, tem certeza que ela tá completa? Tu tá tão plena? Ela falou pra mim, pois é, eu não sei, eu achei que eu tava na fase latente recém. E aí a doutora falou, não, tá completa, não te mexe, não sei o que, senão tu vai ganhar aqui. E eu, era só o que faltava agora, ganhar no elevador do hospital, né? Mas tudo bem.
Chegamos lá no CO. Eu fui atendida inicialmente por uma residente muito querida. E aí ela olhou assim, ela, ai, mas eu tô te achando tão plena, tenho certeza que é ela que tá completa. Ela olhou pra médica, assim, a médica disse, sim, já saiu, né, porque ela tinha saído do posto dela, que era na emergência, né. Ela disse, ai, vou te examinar, não sei o que, mas eu tô te achando que tu tá bem plena pra estar completa, não sei o que. Aí ela me examinou e chamou a outra médica, né, como ela era residente, ela chamou a outra médica também pra pedir a opinião da outra médica, que era uma médica mais velha, assim. E ela disse, eu vou pedir uma segunda opinião da minha colega, tá, mas eu tô achando que tá tudo tranquilo ainda. Falaram, não, realmente, tu tá com 4 dedos de dilatação. A médica sentiu a cabeça, mas é porque o teu colo do útero é bem curto, não tem nada demais, acontece. Não é tão comum a gente ver, mas acontece. E ela achou que tu tava completa, mas pelo que tu me descreveu, o teu trabalho de parto já tá bem evoluído. Dela perguntou se eu tinha estudado sobre parto, né, porque eu disse pra ela, eu achei que eu tava na fase latente. Ela disse, não, com certeza tu tá na fase latente, mas eu tô achando que o teu trabalho de parto vai evoluir bem, então já vamos te internar. Aí começou, daí veio a enfermeira, fez acesso, pegou uns dados, daí ela perguntou o que era, o nome e tudo mais, né, então ela colocou lá na plaquinha, Manuela está chegando, não sei o que, daí botou ali também que eu não tinha nenhuma alergia, e botou essa plaquinha do lado do meu leito, né. Daí ela até falou, cuidem aí que quando ela nascer a gente vai carimbar o pezinho, vocês podem levar de recordação. Eu tinha um pouco dessa curiosidade de entender como é que era, né, porque aqui na minha cidade eu sabia que os quartos eram privativos, mas eu não sabia como seria lá, até tenho a oportunidade de conhecer a maternidade. Mas, como, enfim, deu toda essa função das enchentes, eu acabei não conseguindo ir pra conhecer a maternidade, que tinha dias específicos, né? Então eu não sabia como é que funcionava lá dentro. Mas aí quando a gente chegou lá, era assim, era um quarto, daí até bem gostosinho o clima, elas tentam o máximo possível deixar um clima gostoso, as luzes estavam apagadas, e aí tinha aqueles refletor de estrelas, assim, no teto, sabe? Tinha várias frases motivacionais nas paredes e tudo mais. E aí dentro desse quarto são 4 ou 5 leitos, se eu não me engano. Daí os leitos são as caminhas com as cortininhas, né? E aí, quando eu cheguei lá, tinham outras 3 mães, né, em trabalho de parto também. Uma delas ganhou logo que eu cheguei, então, ao longo do meu trabalho de parto, ficou eu e mais 2 lá, sofrendo juntas, gritando juntas, e é isso aí mesmo. Por fim, com toda essa adrenalina do tá completa, não tá completa, eu meio que dei uma ignorada nas dores ali. Mas quando eu realmente, daí me acalmei, sentei lá no leito, o Léo chegou também, né, porque eu tinha mandado ele lá fazer o cadastro e tudo mais. Ele até disse que tinha ignorado algumas coisas, porque a enfermeira chegou e disse que eu já tava ganhando e que ele precisava subir pra acompanhar o parto, né. Acho que ele achou que ele já ia chegar lá e tá com a Amanda no colo, assim, porque do jeito que falaram que eu tava ganhando, daí eu comecei a voltar a sentir, assim, tava apertando o trabalho de parto, que tava evoluindo, assim. Logo que eu cheguei, elas já quiseram fazer aquele MAP em mim, né, que é botam 2 sensorzinhos na barriga, mas você tem que ficar deitada numa posição ali pra ouvir o coração. E, gente, voltei aqui em outro dia, porque ontem a bonitinha resolveu brigar com sono. Agora, hoje ela tá bem mais sonolenta, então estamos aproveitando aí uma brecha. Rolou de tomar um banho e vamos seguir contando a história por aqui, né. Eu deitei lá pra fazer o MAP. E aí lembra que eu falei que tinha uma outra que logo teve o bebê que tava ali no mesmo quarto que a gente. E foi nesse momento que ela saiu, então, da sala ali, que ela tava pra sala de parto. E eu fiquei no MAP, e a médica não voltava nunca pra tirar o MAP. E eu já tava apertando muitas contrações, eu tava ficando muito angustiada. Eu sentia muito calor, muito calor. Eu lembro de pedir pro Léo pegar aquela plaquinha que a enfermeira nos deu com o nome da Manu e tudo mais, né, pra ele me abanar. E aquilo ele não tava dando conta, porque era uma folhinha de ofício normal, assim, né. E aí uma enfermeira veio e deu pra ele uma embalagem de luva, assim, que era mais grossinha, pra ele continuar me abanando, e eu tava com muito calor. E eu simplesmente não conseguia ficar deitada. As coisas que a Laura fala muito, né, que a gente precisa se movimentar, que a gente precisa andar, a gente precisa achar métodos pra, então, focar em outras coisas, enfim. E ali eu não conseguia me concentrar em nada, eu só sentia muito calor e muita dor, muita dor. A dor acho que a dor deitada era pior do que, assim, a dor lá na hora de ganhar mesmo, assim, sabe? Porque realmente eu não conseguia encontrar um alívio. Sei que a doutora demorou muito pra voltar. E eu não aguentava mais, e aí eu gritava. Aí, o engraçado, o Léo fala, né, que as mulheres quando convivem sincronizam o ciclo menstrual, e lá sincronizava as contrações, porque todo mundo meio que gritava ao mesmo tempo, assim, aí dava um tempo de silêncio e daqui a pouco todas gritavam junto novamente. E ali eu já tava gritando muito, já tava ficando meio que desesperada mesmo, assim, e aí eu arranquei tudo. Tirei esse negócio, arranquei tudo fora. E aí levantei, daí pedi pra caminhar, né, a enfermeira me mostrou por onde eu podia andar, porque eu também não podia meio que invadir o lado que estavam as outras mães. Tinha que ficar meio contida ali na minha caminhada. Mas só o fato de estar em pé já me aliviou muito, assim. Aí o Léo começou a fazer massagens. Assim, a presença do Léo foi essencial no parto, assim, de verdade. Preciso deixar o agradecimento público pra ele também, né, porque ele realmente foi a pessoa, assim, foi super parceiro. Querendo ou não, né, a gente acabava escutando o caso das outras pessoas e via também elas ali, né, no quarto. Eu vi como o Léo foi parceiro, assim, comigo, tanto por ele ter estudado, né, e o Léo também ele é uma pessoa muito científica, ele gosta de entender tudo que tá acontecendo. E aí a gente já tinha visto a teoria e a gente tava vendo na prática, né, a fisiologia do parto, assim. Então ele tava muito curioso pra ver tudo, então ele realmente viu tudo, participou de tudo, foi muito engraçado, assim, tinha os momentos que ele olhava, assim,
muito pra entender o que tava rolando, e a médica, calma, não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas não é como se ele fosse passar mal, alguma coisa do tipo, era porque ele tava realmente muito envolvido e muito presente ali comigo. Coisa que eu vi de outros pais ali que eles não estavam, assim, as mães sentindo as dores deitadas, né, então elas não eram alunas do Pare Feliz, elas estavam ali deitadas, coitadas, não encontravam métodos de alívio pra dor, e os maridos estavam sentados do lado olhando elas sofrerem, vamos dizer assim. Os dois estavam muito entregues, assim, parto. Isso foi uma coisa que me encheu de alegria, assim, depois de perceber do nosso parto. Realmente, eu tava ali tentando sentir o máximo possível de tudo, da fisiologia mesmo, do corpo, fazendo os trabalhos dele, né, e o Léo tava muito presente comigo, então ele fez massagem, ele ficava ali, ele tinha muita paciência também, porque teve alguns momentos, assim, que eu realmente não conseguia controlar a minha reação, assim, eu tava mais calma, uns momentos mais histérica, falei alguns palavrões, então, e ele ficou ali o tempo todo me apoiando, né, um pouco de vergonha, eu acho. A presença dele foi essencial, assim, presença de verdade, né, não tá ali do meu lado só, realmente o suporte dele, né, o alívio da dor, né, e enfim, nos outros momentos que ainda a gente vai contar. Quando a doutora chegou, ela pediu novamente pra eu fazer, porque eu precisava fazer o mapa, ela precisava ver como é que tava a função ali dentro, né. Falou, não, eu prometo que agora eu vou ficar por aqui e quando der, acho que era 10 minutos, se não me engano, quando der o tempo eu vou vir tirar. E aí eu fiz o mapa, mas gritando muito. Esse momento realmente foi bem escandaloso, porque eu tava bem incomodada com aquela posição, assim, sabe? Mas enfim, acabou. Aí logo depois eu senti uma vontade muito grande de fazer xixi, eu fui no banheiro e saiu todo o tampão, né, ali eu vi, é exatamente igual as fotos da internet, o tampão saindo, foi muito engraçado, assim, que daí nem precisava mais, porque eu já tava ali com assistência médica, né, eu chamei a médica pra todo mundo ver o meu tampão, porque eu fiquei tipo, caraca, saiu o tampão. Isso, né, acho que já devia ser ali por volta das 13 e pouco, 4 da manhã. Se eu não me engano, pra uma volta umas 4 horas da manhã, eu pedi pra me examinarem, né, porque daí elas falaram que elas não podem ficar examinando toda hora, o correto é de 4 em 4 horas, a não ser que eu peça, e eu tava controlando ainda minhas contrações no aplicativo, então eles as contrações já estavam de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, assim, tipo, e eu fiquei, cara, eu tenho certeza que o meu parto evoluiu, eu tenho certeza, porque diante do tempo que tava antes as contrações, agora tenho certeza que evoluiu, né, enfim, não só pela dor e pelo jeito que eu tava reagindo com a dor, me examinou e eu já tava com 8 dedos, então isso entre a 1 da manhã e as 4 da manhã, tinha evoluído bastante no trabalho de parto, então eu já tava... Aí eu falei pra ela, agora eu já tô entrando na fase ativa, né? E ela, sim, agora tu já tá na fase ativa. E ela super querida, assim, porque daí eu falava as coisas e ela, sim, é isso mesmo, sabe? Aí nesse momento trocou o plantão, veio a doutora Luísa também, que é uma querida, que eu tinha sido atendida por ela, porque ela é residente do meu médico. E, enfim, um amor também, um doce de pessoa. E aí ela assumiu ali o plantão, né? Eu segui com algumas dores por mais um tempo. E aí depois eu senti que tava evoluindo mais ainda, eu comecei a sentir uma dor, muita vontade de empurrar, assim, sabe? Muitas pessoas falam que é como se fosse uma vontade de fazer cocô, né? E era muito parecido mesmo. E aí eu até falei pra ela, assim, uma hora, né, que eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí ela disse que se eu realmente sentisse vontade, né, isso era uma coisa também que eu vejo que muitas pessoas surpreendem, né, que a gente pode fazer cocô durante o parto. E ela falou que se eu sentisse vontade, tudo bem, que não tinha problema, porque realmente era um sinal de que o parto tava evoluindo, né? Mas, graças a Deus, não passei por isso. Mas, enfim, a vontade era muito grande, assim, eu dei pra ela, tô com vontade de empurrar. Eu continuei monitorando ali o tempo das contrações e tudo mais, aí eu disse pra ela, acho que eu quero que ela me examine de novo, porque eu acho que tá mais forte, tá evoluindo. Aí ele foi lá e chamou ela, pediu pra ela me examinar novamente. E aí, no que ela me examinou, ela olhou assim com um sorrisão e foi muito engraçado, assim, porque a doçura dela de nos atender também, acho que dita o clima, né, da situação, se tá tenso ou não. Eu tava apertando a dor, então eu já tava suando, já tava bem... Já tava começando a ficar mais tensa também, além da alegria, né? E aí ela olhou com um sorrisão e disse, tá completa, tá aqui, ó, vai nascer. E aí ela falou que a bolsa tava ali, que perguntou se eu queria que estourasse, né? Daí eu disse, sim, se é o que vai fazer evoluir, vamos estourar a bolsa. Ela pegou como se fosse o Léo que conta melhor, assim, que parece um piniquinho, assim, que ela colocou embaixo das minhas costas uma parte e a outra parte ficou ali, né, pra... quando a bolsa estourasse, não sair tudo voando, né? Eu só lembro que eu tava ali, eu tava com muita dor, eu senti um geladinho nas costas, assim, eu falei, ai, que delícia esse geladinho, e o Léo começou a rir. Ela estourou a bolsa, e aí saiu muito líquido mesmo, uma coisa, senti aquela coisa quente sair, assim, é muita água. Eu não vi, eu senti, né? O Léo que viu e disse que realmente é muita água. Então, por exemplo, quando a bolsa estoura, a gente realmente sabe que estoura, né? Eu não tive essa experiência, mas porque realmente tem muito líquido ali dentro. Vocês lembram que eu falei que tinha outras pessoas ali, né? Essas moças que estavam ali, elas já estavam a tarde inteira sentindo dor, né? Com o trabalho de parto delas ali. E antes a gente acabou ouvindo a história de todo mundo, né? Porque tá todo mundo junto. E a moça do lado, ela tava desde meio-dia com bastante dilatação e não evoluía o trabalho de parto dela. Então ela tava já pedindo por cesárea e coisa. As médicas ainda seguraram um tempo porque realmente queriam tentar o parto normal. Mas ali elas já perceberam que ela teria que ir pra uma cesariana. Eu falei, né, tinha uma residente que ficava ali com nós. Se precisasse de algo maior, como uma cesárea, vinha outra médica pra auxiliar. Levaram essa moça pra cesárea.
Bem no momento assim que eu senti, caraca, vai nascer, entendeu? Eu tava também, já tava ali já tava entrando na fase do expulsivo. E elas saíram e a gente ficou só com enfermeiras na sala. Tava tipo assim, eu preciso empurrar. A enfermeira veio, eu acho que ela era técnica, não era enfermeira, né? Ela veio e mandou eu deitar. E aí entra um dos pontos, assim, que eu acho que não foram tão positivos pro meu parto, né? Que eu acho que, de repente, até pode ser considerado uma violência obstétrica. Não por parte dos médicos, mas da enfermagem. A gente que deve escolher a posição que a gente vai ganhar. Eu tinha muita dúvida quanto à posição. Eu conhecia as posições, já tinham me dito várias que eram melhores. A Laura sempre frisa que barriga pra cima é uma das piores, né? Que é a mais tradicional que a gente vê, assim. Então, eu sabia que eu não queria aquela posição. Mas eu não sabia qual posição eu queria também. Eu queria ter a oportunidade de testar essas posições também. Aí, quando eu disse que eu tava com vontade de empurrar, essa enfermeira simplesmente mandou eu deitar de barriga pra cima e ficar ali, de perna aberta, esperando a criança sair. E aí ela dizia, empurra, faz força. E aí também era outra coisa que eu sabia, até foi o conselho de uma amiga que teve 3 partos domiciliares. Ela falou pra mim, tu só vai empurrar quando tu sentir que a cabeça tá ali coroando. Porque é nesse momento que tu vai empurrar, senão tu vai ter laceração. E aí eu morri de medo de ter laceração também, né? E eu sabia que eu não podia empurrar, mas ela mandava eu empurrar. Eu ficava muito nervosa porque não tinha uma assistência médica ali comigo. As médicas tinham saído pra fazer a cesárea da outra moça. Comecei a ficar meio apavorada, assim, então eu comecei a ficar mais escandalosa. Comecei a gritar mais, né? Eu acho que eu nem tava sentindo tanta dor assim, mas eu comecei a mostrar que eu tava com dor pra ver se eles traziam um médico, porque eu não tava gostando muito daquela enfermeira, assim. E aí ela chamou outra enfermeira que sentou na minha frente, assim, e ficou me olhando. A enfermeira que tava primeiro, eu vi que ela tava nervosa, ela tava em pé, assim, e ela dizia, vai nascer, sabe? E empurra, né? E ficava falando pra eu ficar naquela posição ali e empurrar. E aí a outra enfermeira veio e ficou sentada e disse assim, eu não vou fazer nada, eu só vou assistir, quem faz o parto é ela. Elas ficaram me olhando, assim, e eu fazendo escândalo, mas eu fazia aquele fiasco, assim, né? Porque eu queria que chamassem uma médica, sabe? Pra vir realmente ver se já tava saindo, né? Porque a dor tava apertando, as contrações estavam vindo e eu não sabia se eu já empurrava, se não empurrava mesmo. Essa enfermeira pegou e simplesmente veio e colocou uma coisa no meu acesso e disse que ia me dar um remedinho pra dor. Só que eu olhei assim, não, mas precisa mesmo, eu tô parindo, é óbvio que eu tô com dor, né? Só que nesse momento ela já tinha colocado o remédio, assim, e o Léo até, tipo, fez o impulso de questionar ela, assim, mas não deu mais tempo, ela simplesmente veio e colocou um remédio no meu acesso. E eu não sei que remédio era aquele. Depois veio a doutora, né, a residente, me auxiliar, assim, e começar a testar as posições, testei de 4 apoios, testei em pé. E a posição que eu mais gostei realmente foi na banqueta, né, que foi ali quando a Manu começou a coroar mesmo, que eu comecei a sentir a cabeça dela, né. Ela disse assim, não, tu vai fazer o que tu quiser, como tu se sentir melhor, o parto é teu, eu tô aqui pra te auxiliar. Daí eu perguntei pra ela, tá, mas o que tu acha que eu faço? Daí ela, olha, tu pode tentar em pé, que eu acho que a gravidade ajuda, enfim, a gente foi tentando. Eu acho que a que eu mais gostei, assim, foi realmente a banqueta. Quando ela começou a coroar, eu comecei a sentir que a força parecia que não vinha completa, sabe? Vinha contração, tava pra sair, voltava, digamos, sabe? E voltava, assim. E eu não sei se realmente não foi esse remédio que a enfermeira me deu, que pode ter sido algo que deu uma atrasada, sabe? Deu uma segurada nas minhas contrações, não sei mesmo que remédio que foi. Agora a gente não... acaba que a gente não consegue contestar, a gente tá num momento muito delicado ali, né? Tá sentindo muita dor. E aí pensando em muitas coisas, então eu não sei se realmente foi, eu acabei não questionando ninguém depois da equipe médica sobre esse remédio que ela me deu. Que atrasou um pouco ali, e eu fazia força e não saía. Todo o tempo todo preocupada em cuidar do coração e tudo mais. Falou, olha, eu acho que a melhor opção é a gente ir ali pra sala de parto, a gente colocar um pouco de ocitocina, não vai ser uma dose grande nem nada, mas é pra te ajudar a fazer a força completa, pra finalizar essa contração, ela finalmente sair, porque senão daqui a pouco ela vai entrar em sofrimento, né, a gente já tá bastante tempo aqui no expulsivo, e então eu acho melhor a gente tentar isso, e eu, não, se vai ser o melhor, então vai ter que ser, né, como eu falei, eu queria que fosse o mais natural possível, mas o que pudesse ser feito pra melhorar, né, a gente faria. Então a gente foi pra sala de parto. Essa enfermeira, sério, ela foi uma das únicas pessoas da equipe médica que eu peguei um pouco de ranço, assim. Porque a gente tava saindo da sala, né, pra ir pra sala de parto e veio uma contração naquele momento e eu queria me escorar em alguma coisa, porque de repente podia ser a contração que ia ajudar ela a sair, não sei, né. Eu tava tentando chegar na maca na sala, assim, e ela na minha frente, carregando umas coisas, assim, e aí eu já tava muito agoniada, sabe? Eu não tava nem em posição de fazer um barraco ali. A doutora pegou e disse, com licença, ela tá tendo outra contração, pode deixar ela passar. Eu me escorei ali na cama, daí veio mais umas 2 contrações, mas ainda assim não era suficiente. Eu deitei na cama, teve que ser naquela posição que não é a mais adequada, mas é porque eu precisava receber o medicamento na veia, né, então teve que ser deitada de barriga pra cima. Ali realmente aconteceu, quando foi meio que instantâneo, assim, colocaram a ocitocina no meu acesso e com umas 3, 4 forças ela veio pro completo, né, ali na segunda já saiu a cabeça. Teve um momento assim que eu fiquei
bem escandalosa, realmente daí foi na hora de sair, né, na passagem ali, que eu gritei bastante. A médica tava junto, né, não só a residente, ela falou pra mim, tem que te acalmar, tu precisa te acalmar, porque não adianta, tu tá ficando muito nervosa e isso vai piorar toda a situação. Eu comecei, né, a tentar relembrar os truques de respiração da Laura, assim, pra ver se eu conseguia, principalmente no momento que não tava, que a contração parava, né, eu tentava relembrar aqueles truques, assim, mas realmente, ali na hora dos possíveis a gente dá uma surtada, eu acabei falando alguns palavrões, assim. O Léo morria de vergonha, ele disse, calma amor, e eu, calma nada, já viram tudo aqui, não tem mais nenhuma sutileza. Teve um momento assim que eu não conseguia mais pensar em nada, assim, eu só dizia, ai minha senhora, me ajuda, assim, aí o Léo veio, o que foi, achando que eu tava falando com ele, eu não tô falando contigo mais, não tô falando mais contigo, já tô apelando pra gente mais influente aqui. E, enfim, eu sei que daí ali ela saiu numas 3 forças, assim, saiu totalmente, né, e daí colocaram ela assim no meu colo, e é impressionante, né, como falam que aí a gente esquece de tudo, né, não teve mais dor, não tem mais nada. Eu lembro só de... Eu tava meio torta, então eu enxerguei mais as mãozinhas dela, eu contei os dedinhos, assim. Um chorinho muito baixinho, assim, ela era muito miudinha mesmo. Eles ofereceram pro Léo cortar o cordão, né, e tudo mais, e o Léo cortou o cordão. Essa parte o Léo conta melhor, né, eu só tô replicando o que ele me disse. Ela começou, quando ela cortou o cordão, ela começou a tentar tirar, puxar, assim, o cordão com, tipo, uma pinça, né, aquele que é bem gelatinoso, assim, a textura. E no que ela tava puxando, rompeu o cordão e saiu muito sangue, um sangue muito vivo. A médica mesmo começou a colocar a mão assim pra tentar puxar, eu acho, sabe? Eu não sei direito como é que faz a retirada da placenta. Comecei a sentir muita dor de novo, muita dor, e eu gritava, assim, acho que mais do que na hora do expulsivo, assim. Elas disseram, não vai ter jeito, a gente vai precisar te anestesiar porque a gente vai ter que tirar a tua placenta. Teve um rompimento aqui. Eu me apavorei, né? Porque, como eu falei, acho que um dos maiores medos que eu tinha era de acontecer qualquer complicação e, sei lá, eu morrer, sabe? Não sabia direito o que tinha acontecido, eu já não tava entendendo mais nada ali naquele momento, né? Ela falou que precisava anestesiar, explicou assim meio que por cima, acho que o Léo entendeu mais na hora do que eu, porque eu já tava bem... Aí ela falou que era como se fosse uma curetagem, assim, né, quando a gente sofre um aborto, alguma coisa, faz uma curetagem, né, e seria mais ou menos isso, meio que pra limpar ali o útero, né. A melhor conduta seria me anestesiar, não sei se é porque eu tava muito gritona e tudo mais. Chegou o anestesista, naquele momento passou todo aquele calorão e eu comecei a sentir muito frio, não sei se era com relação a isso ou se realmente era por conta de toda a agitação do parto, né. Eu comecei a sentir muito frio, eu tremia muito. Aí o anestesista super gentil, assim, chegou, né, e daí a única coisa que ele pediu foi pra eu assinar um papel, eu nem sei como é que eu assinei, eu tremia muito. E aí eles tiraram a Manu de cima de mim, levaram lá pra fazer os primeiros atendimentos nela, né. Eu lembro de ter dito pro Léo, assim, que eu tava com medo, porque daí ele precisava ficar com ela, eu queria que ele fosse ficar com ela, não queria que deixasse ela sozinha, né. Mas ao mesmo tempo eu também tava com medo de ficar sozinha, eu tava com medo do que ia acontecer, assim. Acabou que daí me anestesiaram, assim, mas foi uma anestesia muito rápida, porque a Manu nasceu 5h43 da manhã e às horas eu já tava acordada indo pra sala de recuperação, assim. Então foi realmente muito rápido, sabe? Fiquei muito tensa, fiquei com medo, nunca tinha levado anestesia na vida, né? Foi direto no acesso à anestesia. Eu acordei a anestesia, eu tava ainda com muito frio, aí elas me deram umas cobertinhas que elas tinham colocado pra esquentar pra colocar na Manu, né? Depois que nasce, eles botam umas cobertinhas aquecidas, assim, e já tinham usado, daí me deram as cobertinhas também pra eu tentar me esquentar, porque eu tava tremendo demais. Falaram que tinha corrido tudo bem, que realmente foi só essa intercorrência aí que precisaram, né, fazer a retirada da placenta, que eu não eliminei naturalmente. Ponto que eu também acho que daí foi algo de negligência do hospital, assim, vamos dizer, né, eu achei, o hospital ele realmente foi muito bom pra mim, mas eu achei ele meio falho na questão de pediatria, sabe? E a Manu foi pra assistência médica, né, que não necessariamente foi necessário porque eu não consegui expelir a placenta, né. Mas não era necessário ela ter ido, né? O bebê nasce ok, eles podem ficar aquela 1 hora ali direto com a mãe, no pele a pele e tudo mais. Então ela acabou indo pra lá. Fiquei apagada ali na anestesia, uns 15, 20 minutos no máximo. E eles não trouxeram ela pra mim em seguida. Demorou um tempo, sabe? Eu lembro de depois rever as conversas com a minha mãe no WhatsApp, porque eu fiquei conversando com ela logo depois do parto, né? O Léo mandou fotos pra ela e tudo mais ali. Olhando os horários, assim, no momento que eu saí da anestesia e tudo mais, até o momento que realmente me entregaram a Manu no meu colo, já tinha passado mais de 1 hora. No momento que me entregaram ela, vou colocar ali, vou colocar ela, fazer o pele a pele contigo, não sei o que. Daí me ajudaram a colocar ela no peito, né, pra ela tentar mamar. E aí falaram assim, talvez ela não vá mamar porque ela tomou fórmula. Daí eu fiquei tipo, tá, né, talvez o bebê nasça com fome e tudo mais. Mas aí aqui entra a questão de que eu não consegui assistir todas as aulas do curso da Laura porque lá tinha um bônus sobre amamentação. E depois disso eu fui assistir, né, a aula de amamentação e tudo mais. E todas as consultoras de amamentação falam que o bebê não nasce com fome. O bebê não nasce com fome. Ele vai pegar ali, né, o peito nessa primeira hora, porque às vezes a mãe nem tem leite ainda, então eu não tinha o leite, né, desceu ali o primeiro colostro que eles chamam,
né, com a ajuda da enfermeira. Ela não ia de fato mamar, então ela nasceu com fome. E eu não entendi qual foi a indicação pro médico dar fórmula pra ela na primeira hora de vida, né. Então, assim, já foi uma coisa que me incomodou um pouco. Um tempo na sala de recuperação, depois a gente desceu pro quarto. O quarto eram com 3 pessoas, né, 3 famílias. A primeira noite foi um caos, porque um acompanhante roncou a noite inteira, então foi péssimo. Mas aí depois, no outro dia, as 2 receberam alta e a gente ficou o restante do tempo, a Manu nasceu na quarta, né, e a gente ficou até o sábado de tarde lá no hospital, sozinhos, num quarto praticamente particular, assim. Eu senti com relação, né, após o parto, assim, foi mais a questão da anestesia, que eu tive alguns inchaços, né. E o tempo todo elas me davam remédio, então depois eu percebi que eu tava com mais dores, mas eu tava sendo medicada, né, com paracetamol, assim, normal. Mas de resto, assim, foi mais a sensação parece das coisas voltando pro lugar, assim, de tudo se mexendo dentro de mim. E aí teve a questão da amamentação, né, que então a gente não engrenou de primeira, porque primeiro dessa questão dela já tá saciada, e aí como eles deram fórmula pra ela lá logo após o nascimento, tinha indicação de ficar mandando fórmula no quarto. E aí eu não sabia se eu dava fórmula, se eu dava o peito, e eu também não tinha aquele instinto de oferecer o peito toda hora, né. Algumas enfermeiras vinham e tentavam me ajudar, assim, tentavam botar ela no peito, dava muita choradeira, parece que ela não conseguia segurar o meu peito, ela ficava muito revoltada. Foi bem complicado, assim, esse momento da amamentação, porque daí ela não podia perder peso, eles estavam controlando a glicemia dela por conta da minha diabetes gestacional, daí elas vinham e diziam, olha, se tu não vai conseguir aumentar, tem que dar a fórmula, e aí tinha que dar no copo. E daí foi bem caótico, assim, daí depois, acho que mais pro final do dia ou no outro dia ainda, me falaram que tinha um banco de leite, eu podia ir lá tentar, né, porque como ela não tava pegando meu peito pra valer, não tava descendo leite, né, e eu precisava também ter leite. Ela tava tomando a fórmula certinho, tava sendo saciada 100%, e aí o meu peito, sem quase nada de leite, não ia saciar ela 100%. Mas é natural que o bebê não se sacie 100% nesse primeiro tempo, porque ele dorme bastante, enfim, né. Eu fui entender depois, fazendo, né, as aulas sobre amamentação, mas lá na hora eu já não sabia o que fazer, eles diziam que eu tinha que alimentar ela, então eu acabava dando a fórmula, e o meu leite não descia pra valer, e ela não segurava o peito, ela chorava muito, era desesperador, assim, eu acho que eu ficava mais nervosa, sabe. Então eu comecei a ir no banco de leite, daí teve um dia que eu levei ela comigo, e uma enfermeira muito querida mesmo, foi tentar me ajudar, assim, com a pega e tudo mais. E ela olhou assim e percebeu que a Manu provavelmente tinha o freio da língua curto, né? Que é uma alteração do freio da língua. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha a ver com a amamentação. Pra mim era só a ver com a fala. E realmente, muitos médicos dividem opiniões sobre isso. As enfermeiras do banco de leite todas concordaram, mas daí quando a gente passava pros médicos, pra pediatra, pra fono, nenhuma concordou, acharam que ela era muito pequena e que talvez isso fosse evoluir com o tempo e que a gente deveria continuar tentando. Mas era realmente desesperador, assim, ela não pegava o meu peito de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então a gente já teve que sair do hospital comprando fórmula, porque a gente não sabia se ela ia conseguir pegar o peito, né? Eu tava na expectativa de conseguir tirar, porque o meu leite foi descer mesmo tirando lá no banco de leite, né? E aí eu cheguei em casa tentando extrair, mas já não saía aquela quantidade, assim, né? Sofremos um pouco com isso, ela acabou perdendo um pouco de peso na primeira semana por conta disso também. Quando a Manu completou 25 dias, mais ou menos, ela começou a se interessar mais pelo peito, acho que porque ela já tava um pouquinho maior, né? Ela nasceu com, eu esqueci de falar esse detalhe, ela nasceu com 2,5 kg, 2,560 e 45 centímetros. Ela nasceu um bebê muito pequeno, contrariando todas as expectativas da diabetes gestacional. Ela tava ali com 25 dias, ela começou a se interessar mais pelo peito, começou realmente a pegar o peito, né? Então eu tinha o estímulo dela e mais da maquininha que eu tentava fazer em casa, e aí tava ajudando, assim, meu leite a descer com uma quantidade um pouquinho maior, mais frequente. Então nunca deixei de tentar oferecer o peito pra ela, né? Mas ali ela começou a aceitar mais o meu peito. Então a gente tava evoluindo nesse sentido. Quando ela fechou 1 mês e 3 dias, ela acabou sendo internada por bronquiolite. E aí, com toda essa função, a gente ficou 15 dias no hospital e ela precisou usar sonda, né? Daí ela foi alimentada por sonda, direto com fórmula. E aí deu uma atrasada nesse nosso processo, assim, né? Então a gente agora ela tá com 2 meses e meio, a gente tá seguindo, né, nesse processo. A gente tem a questão da alteração da língua dela que a gente precisa resolver, não foi resolvido pelo SUS, então a gente tá procurando um auxílio particular. Pra gente engrenar na alimentação, realmente falta esse detalhe da língua, né? Porque machuca muito, muito. Hoje em dia a gente já tá conseguindo evoluir muito mais, eu tenho mais leite, ela pega, ela tem mais interesse, né? Mas ainda assim falta essa questão da pega, né? Ser correta pra ser uma mamada efetiva, né? Mas isso a gente tá se encaminhando pra resolver, se Deus quiser, muito em breve vamos engrenar com isso melhor. Eu comecei a me sentir muito culpada, né, e me senti bem chateada com isso. Eu até nessa época que ela tava no hospital, eu achava que realmente não ia ter mais saída, ela não ia conseguir pegar o meu leite. E aí eu encontrei a Stephanie de Santos Tetete, que é uma consultora de alimentação. Eu comecei, né, a entrar no processo de fazer a consultoria de alimentação, que tá me ajudando muito demais, assim. Quando eu evoluir melhor essa história da alimentação, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também, porque eu acho que agora eu não tenho tanta experiência quanto isso, né. Mas como eu falei, assim, eu achava que o parto era o mais difícil, né,
O parto realmente era o momento mais complicado de todos, mas realmente depois que o bebê nasce, aí que a complicação começa. Agora que eu tô sentindo todos os efeitos da amamentação, assim, porque realmente no começo, como ela não teve esse interesse, eu não tava com esses sintomas, assim, né. O nosso relato de parto, assim, né, ali do momento, assim, acho que Deus me abençoou muito, assim, Nossa Senhora ouviu minhas preces, né, que eu pedi um parto rápido, um parto não sem dor, mas um parto que eu conseguisse dar sentido à dor, né. E eu lembro que eu brincava toda vez que eu ia pra academia, que eu tava muito cansada, não tava afim, eu dizia: eu só tô vindo aqui na força do ódio que eu quero que essa guria desça de tobogã, entendeu? Que ela desça rapidão. Então, assim, eu acho que dentro das possibilidades foi rápido, assim, né? Claro que a informação, ter estudado me ajudou muito a conseguir fazer com que esse momento fosse mais tranquilo, né? Que eu tava ciente do que estava acontecendo em cada etapa, então isso me ajudou demais. E essa foi uma experiência também com o SUS, né, com o Hospital Fêmea de Porto Alegre. Eu acho que foi uma experiência boa, assim, diante de outras histórias que eu já ouvi histórias muito ruins, já ouvi experiências muito boas em hospitais do SUS, né, não só no Fêmea. Mas eu acho que dentro das possibilidades, assim, a gente teve um ótimo atendimento, né, como eu falei, só essas duas intercorrências, tanto dessa enfermeira quanto da pediatria, que eu acho que não foi a conduta mais correta, assim. Mas eu acho que Deus nos abençoou, assim, com um grande presente, né, que foi um parto saudável, um parto feliz, né? Quando a Laura falava que realmente dava pra ter um parto feliz, eu ficava pensando, será mesmo, né? Essa cultura, né, de que, o parto é horrível e tudo mais, realmente é uma dor, é complicado, a gente fica fora de si. Eu espero que numa próxima experiência eu possa agir melhor com a dor, né, falar menos palavrões, por exemplo. Mas é uma experiência incrível, assim. Parecia que a gente tava chapado de ocitocina, assim, né? Porque a gente olhava pra Manu, assim, a gente... Nossa, é um sentimento... Quando as pessoas falavam que era inexplicável, realmente é inexplicável, não tem como explicar. A gente ficava, assim, olhando, admirando ela e nos primeiros dias a gente não conseguia descansar, porque a gente dizia, não, fica tu, descansa tu, porque eu quero ficar com ela. E os dois queriam ficar com ela. E, enfim, foi só amores, assim, é só amores, é apaixonante ser mãe, assim, e eu espero muito que Deus me abençoe com essa experiência novamente mais vezes, sabe? Coisa também, eu não tive laceração, né, apesar de toda a complicação ali no final, não tive laceração, então, de fato, assim, Nossa Senhora me presenteou com um parto perfeito, assim, do jeito que foi, né, com as condições que a gente tinha. Essa experiência, assim, espero que possa ajudar, talvez pessoas que pretendem, que pensam em ganhar nesse hospital, né, ou em outros hospitais. A gente precisa estar atento em todos esses detalhes, né. Uma coisa que a gente não estudou muito foi a questão dos procedimentos que eles fazem após com a criança, né, então por isso que talvez a gente não soube questionar muito lá na hora, a gente acabou estudando isso depois, porque a amamentação não engrenou, né. Então acho que é sempre importante a gente estar munido de todas essas informações para que a gente possa questionar a conduta médica, né? Isso também acho que tanto no SUS quanto no particular. Espero que a nossa experiência possa ajudar de alguma maneira, né? E eu sei que é só vivendo na pele que a gente aprende, que a gente consegue melhorar as próximas experiências também. Me contem aí o que vocês acharam, se acham que eu devo trazer mais coisas pra cá, né? Obrigada pelo carinho de todo mundo que sempre apoiou a gente lá no Instagram, que fica pedindo, né? E que não desistiu de pedir esse relato de parto, agora com 2 meses e pouco tá saindo, né? Mas é isso aí, um beijo e até a próxima.